Olá! O CBG-Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com os alunos, nossos ex-alunos, sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. Hoje, teremos a alegria de conversar com Gabriel Anarte, formado em Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação pela UFRJ. Agradeço muito pelo seu aceite do convite e por disponibilizar e compartilhar com a gente as suas vivências e experiências adquiridas após a graduação no CBG. E diz aí para a gente, Gabriel, por onde você anda? Olá, Lúcia. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Me sinto muito honrado de voltar ao CBG, ainda que de forma remota, não é? Mas aqui é como estar em casa, então eu fico muito feliz de estar aqui e de compartilhar um pouco sobre as minhas experiências fora da faculdade. Eu ando pela educação, ando pelas bibliotecas escolares, ando pela mediação de leitura e pela contação de histórias. Todos os caminhos que me remetem a esses destinos é por onde eu gosto de trilhar. Então, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você conheceu o curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação da UFRJ? Então, Lúcia, essa pergunta já foi respondida por vários dos nossos colegas que se formaram na UFRJ e acho que a minha resposta é um pouco parecida. No vestibular, eu sonhei com jornalismo. Eu sempre tive o tino da comunicação, sempre gostei de estar próximo das pessoas e achei que o jornalismo fosse para mim. Como no primeiro Enem que eu fiz eu não consegui, eu abri um pouco meu leque e eu descobri a biblioteconomia. A UFRJ sempre foi meu sonho, eu sentia que eu pertencia àquele espaço e que eu deveria estar ali. Então, quando eu conheci a biblioteconomia e vi que a UFRJ estava ali ofertando o curso, não houve hesitação da minha parte. Eu entrei, no primeiro período eu tinha em mente que eu sairia já no segundo, porque eu passaria em jornalismo e eu viveria o meu grande sonho de ser o próximo William Bonner. Mas no meu caminho tinha uma Lúcia Fidalgo. A Lúcia Fidalgo de Mediação de Leitura, a Lúcia Fidalgo de Biblioteca, Informação e Sociedade, a Lúcia Fidalgo que me fez perceber que eu sou sim um profissional da informação, mas que eu não necessariamente preciso estar dentro de uma redação de jornal. As letras sempre fizeram o meu coração pulsar mais forte e hoje eu fico muito feliz de ser formado em biblioteconomia, de poder trabalhar com leitura e acho que se eu fosse jornalista não teria metade dessa emoção que eu tenho. Ai, Gabriel, eu fico emocionada de entrevistar você. Primeiro porque a primeira vez que a gente se encontrou lá no curso, eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer com você em relação à leitura, porque para mim, a leitura também, eu comparo ela a um toque de mãos, sabe? Eu penso muito que ler e ler para o outro e ouvir o que o outro lê para você é uma troca de afetos. E eu vi isso logo em você, quando você contou, quando você tinha tanto carinho pelo texto, né? Parecia que você tinha uma história de amor com o livro, com o texto. E isso eu achava muito bonito. Parecia assim uma história do Roland Barthes, quando ele fala do texto do prazer, né? Que é aquele que contenta a gente. Eu via você assim com o seu texto, né? Com um texto que você se propunha a trabalhar. E aí eu vi que você seguiria por esse caminho, né? Mas eu penso assim, como eu também tive, certamente você também, como todos terão. Diz para a gente, mesmo com essas suas escolhas, eu penso que a leitura te escolheu desde o início e você também escolheu a leitura, a mediação de leitura, mas conta para a gente quais foram os seus principais desafios, os principais desafios que você teve que enfrentar após a graduação. Bem, acho que para falar sobre os desafios após a graduação, a gente precisa fazer uma volta e falar um pouco dos desafios na graduação, né? Acho que a questão
de conciliar o tempo entre estágios, entre estar em casa, entre faculdade, trabalhos informais e tudo mais, foi realmente um desafio. Mas foi um período muito gostoso, que eu sinto saudade, porque construiu o profissional e a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou muito grato por ter vivido todas essas experiências graças à universidade pública. Eu me formei recentemente, oficialmente colei grau em fevereiro de 2021, mas a gente está nessa pandemia e o tempo passa de uma forma tão diferente que parece que já fazem séculos desde que eu me formei e que colei grau. Eu trabalho em uma escola bilíngue e o grande desafio que eu sinto na minha atuação hoje é realmente a questão da pandemia. Não existe talvez um desafio maior do que trabalhar com escola e trabalhar com crianças de todos os segmentos durante esse período que a gente está passando, porque ele em si já é desafiador. Então, existem vários outros, a gente poderia elencar, mas se a gente for falar do maior, a pandemia e estar dentro da escola de uma forma segura, de uma forma que a gente consiga fazer um bom trabalho, apesar das dificuldades, pode ser um bom começo. Então, Gabriel, mas conta, você está falando dos desafios da pandemia, mas conta para a gente também quais são os desafios de formar leitores numa escola bilíngue. Eu acho que os desafios não se sobrepõem aos prazeres. Existem muitos prazeres em formar leitores em uma escola bilíngue e os desafios, claro, que acompanham a gente. Lá na escola, nós trabalhamos com todos os segmentos da educação básica, então nós trabalhamos com a educação infantil, com crianças de 3 a 5 anos, com o ensino fundamental 1 e 2 e com o ensino médio futuramente, e cada um desses segmentos apresenta desafios diferentes. Com a educação infantil, acho que o desafio que a gente tem maior dentro da nossa escola é realmente a questão de apresentar a língua inglesa a crianças que são tão novas, que são tão jovens que ainda não têm essa experimentação da língua, e crianças que passaram muito tempo dentro de casa. Desde o início, no Infantil 3, nós já contamos histórias em inglês para as crianças, e as crianças, a princípio, têm algum estranhamento. Mas como as crianças são muito abertas ao novo, são muito abertas a realmente a experimentação, nós percebemos que em pouco tempo as crianças já começam a se entreter com as histórias, tanto em inglês quanto em português, que elas começam a entender os nossos combinados, a língua já não passa a ser um entrave, então realmente é um processo de construção muito gostoso. Com relação ao ensino fundamental 1, nós temos lá na escola aulas de biblioteca que contemplam tanto as crianças da educação infantil quanto o fundamental 1, que vai até o 5º ano, e talvez o nosso maior desafio seja os anos iniciais do ensino fundamental, porque são crianças que são muito novas, crianças que ainda não se acostumaram a esse lugar de não estar mais na educação infantil, mas ao mesmo tempo elas ainda não têm tanta maturidade assim, ou talvez não estejam tão acostumadas às novas exigências que tem no ensino fundamental. Então, existe uma transição de bibliotecas dentro da nossa escola da educação infantil para o ensino fundamental. Então, essa transição de bibliotecas também gera um choque, porque as crianças de 3 a 5 anos têm uma biblioteca mais lúdica, mais colorida, com livros mais simples de serem lidos, porque nós estamos falando de leitores ainda em processo de formação. E quando nós chegamos na biblioteca do Fundamental, é uma biblioteca realmente pensada para crianças maiores. Então, eles perdem um pouco da ludicidade, mas eles também têm acesso a computadores, eles também têm acesso a livros que têm maiores informações. A gente vai fazendo um balanço muito legal e acho que esses são os maiores desafios nesses dois segmentos. Já o Fundamental 2, a gente tem como grande desafio as leituras paradidáticas, porque as crianças começam a ter leituras de vestibular, leituras que elas têm que fazer dentro de sala de aula, e essas leituras ganham níveis maiores a cada ano. Então, as crianças vão tendo vários livros para ler dentro de sala de aula e, geralmente, essas crianças começam a se afastar da leitura por prazer, da leitura por fruição, por opção, mas não porque elas querem, é porque elas ainda não sabem como dosar esse tempo. O Daniel Pennac fala para a gente que a leitura não é referente à leitura social, né? Ao tempo social que a gente tem. A leitura tem que ser por prazer. E a gente está ali dentro da biblioteca tentando mostrar para essas crianças que a leitura que eles fazem por prazer também é importante, que as leituras paradidáticas não podem ser somente as que eles têm que fazer, porque existem tantas leituras nessa vida.
para que se prender somente ao que o vestibular exige. Ai, legal, Gabriel, você falando isso tudo, eu fico pensando, né, a importância da biblioteca escolar, né, no contexto da própria escola e nessa formação do leitor, né? Como a biblioteca escolar tem esse papel fundamental na vida do aluno, né? Uma boa experiência com a biblioteca escolar nessa primeira infância, né, e depois até o ensino médio, quase que garante a sua entrada na universidade, na biblioteca universitária, sabendo percorrer essa biblioteca, né, encontrar o que deseja e ter mais ainda a ajuda dessa formação do leitor que se faz ali, né? A gente sabe que essa questão da leitura, do livro, da experiência do leitor, né? Um livro, uma leitura precisa entrelaçar esse leitor, né? Como se fosse uma coisa tecida junta, né? Esse leitor precisa tecer o texto e também ser tecido junto com o texto. Você falou um pouco, mas eu fiquei curiosa em saber das atividades que você realiza ali. Que tipo de atividade você faz? Que tipo de mediação? O que dá certo? O que não dá? Conta um pouco dessa experiência, porque é bom a gente falar das coisas boas e também daquelas coisas que não funcionam muito bem, que a gente achava que daria certo ou não. Conta um pouquinho desse dia a dia na biblioteca escolar em relação às práticas leitoras desenvolvidas ali dentro dela. Olha, Lúcia, nós realizamos muitas atividades que são muito gostosas e realmente, algumas são exitosas, outras servem como aprendizado, mas a gente está sempre desenvolvendo coisas bastante legais. Com as crianças do infantil, nós trabalhamos realmente a leitura literária, a leitura por prazer. Então, desde que eles chegam na nossa biblioteca no Infantil 3, eles já são apresentados ao nosso acervo, eles têm livre acesso aos livros, então eles podem pegar o livro, podem morder, podem levar para casa, podem mostrar para os amigos, eles têm essa liberdade dentro da nossa biblioteca. Nós também realizamos nas nossas aulas de biblioteca com o Ensino Fundamental 1 essa questão realmente de competência em informação. Então, nós trazemos para eles um pouco do que nós aprendemos na faculdade, nós unimos forças com outros times dentro da escola, porque uma escola não se faz sozinho, uma escola também é feita por pessoas de diversas áreas, então a gente conversa com os profissionais da TI, nós conversamos com os profissionais que cuidam das aulas de criatividade, as aulas que eles têm além das nossas, e nós sempre fazemos projetos muito legais. Com o Fundamental 1, como eu estava falando, essa questão da competência em informação tem sido muito frequente, especialmente com as crianças do 4º e do 5º ano, porque são crianças que já estão na internet, né? A gente não pode negar que as crianças têm acesso a TikTok, que as crianças têm acesso a redes sociais dentro de casa. Então, por que não a biblioteca ser uma aliada no sentido de mostrar para essas crianças que a internet pode ser um espaço seguro, que a gente pode acessar fontes confiáveis. Então, nós sempre tentamos mostrar para a nossa comunidade que sim, o bibliotecário tem esse papel não só com relação à formação de leitores, que a gente faz diariamente, mas também com a educação dessas crianças no espaço virtual, no espaço da nossa biblioteca, dentro da escola, enfim. Nós atuamos de diversas formas e acho que por isso que é tão legal. As experiências que a gente tem são muito valiosas no sentido da gente ter apoio da nossa comunidade. A nossa biblioteca é uma biblioteca que é abraçada pelos professores, é uma biblioteca que é abraçada pela direção. A gente tem incentivo de fazer com que essas atividades saiam do papel e ganhem a escola. Então, esse é um diferencial. A gente está sempre produzindo para fazer com que nossa comunidade se sinta integrada à nossa biblioteca. Então, Gabriel, ouvindo você falar, eu percebo que você está num espaço privilegiado, né? De uma biblioteca escolar. A gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, porque muitas escolas nem biblioteca tem quando tem um espaço precário, com acervo deficiente, e quando tem um espaço, tem um acervo, não tem um profissional para trabalhar. Então, isso não acontece e fica um trabalho a desejar dentro dessa escola, né? Eu penso que a biblioteca na escola ela é o coração dessa escola, ela pulsa, né? É ela que determina todas essas emoções, todas essas questões ligadas à cultura, à formação do leitor. Ela pode fazer um diálogo
algo bem interessante com o pedagógico, isso pode funcionar, mas diante disso, diz para mim, né, qual tem sido o seu diferencial diante dessas questões, nessa instituição, ou no contexto que você atua, buscando essa questão também que eu trouxe de ser um lugar privilegiado, de não ser uma verdade no Brasil como um todo. Conta um pouquinho para a gente. Bem, eu reconheço que hoje eu estou num lugar privilegiado, mas não apenas num lugar privilegiado financeiramente falando. Acho que quando a gente fala de privilégios, a gente passa por algumas camadas, e a questão do privilégio social referente ao financeiro existe sim. Nós estamos falando de uma escola particular no Rio de Janeiro, então é uma realidade que pode ser um pouco diferente das demais. Mas existe também a questão do privilégio por nós termos uma direção e uma escola como um todo que nos abraça. Nós sabemos que algumas bibliotecas, apesar de terem estrutura, apesar de terem essa questão da estrutura física, elas ainda não têm uma direção que acredita naquele trabalho, elas ainda não têm um profissional que seja dedicado a realmente formar leitores e a fazer daquele espaço um espaço pulsante, a fazer daquele um espaço que seja o coração da escola, como você bem falou. E acho que o nosso diferencial lá dentro é que nós somos 4 graduados em biblioteconomia trabalhando dentro daquele espaço. Cada um deles tem as suas especificidades, tem as suas habilidades. Então, nós temos alguém que é mais voltado para a gestão, alguém que é mais voltado para a mediação de leitura, alguém que é mais voltado para as competências digitais, alguém que pensa mais na questão técnica. Então, quando a gente fala disso, o privilégio também está na escola reconhecer o time da biblioteca como um time que constrói aquele espaço. Não é uma pessoa só, nós somos 4 cabeças pensando em planejamento, pensando em eventos, pensando em aulas, pensando em todas essas construções que nós fazemos dentro do nosso espaço. E realmente, a questão de ter o profissional bibliotecário dentro da escola faz total diferença. Porque, por mais que nós saibamos que muitas pessoas que não são graduadas em biblioteconomia fazem um trabalho belíssimo nas salas de leitura, essa não é a realidade que nós gostaríamos que existisse, não é? As pessoas, elas passam por uma formação que forma elas para trabalhar em determinados ambientes, que forma ela para trabalhar com determinados públicos, e o bibliotecário tem sim essa habilidade de estar à frente das bibliotecas escolares. Por mais que no Brasil afora a gente saiba que não é uma realidade que acontece tanto quanto nós gostaríamos, deveria ser, porque nós temos uma lei, nós temos cursos de biblioteconomia que estão formando profissionais, nós temos também a biblioteconomia EAD, que daqui a pouco vai formar um número gigantesco de profissionais que têm paixão por aprender, que têm paixão pela escola, que têm paixão por esses espaços, mas que muitas vezes não encontram essa possibilidade. Então, que no futuro nós possamos ter essas portas sendo abertas, que nós possamos ter mais profissionais bibliotecários dentro das bibliotecas escolares. Ah, que bom isso, né? Você falou de uma coisa que às vezes a gente fica frustrado, né? Às vezes a gente tem até a vontade, mas não tem essa possibilidade, né? Às vezes a gente está no espaço da biblioteca escolar e não tem como fazer, porque não há esse diálogo, não tem o recurso, isso vai atrapalhando muito, né? Então é muito importante esses espaços estarem disponíveis com qualidade, né? E é muito importante a gente entender o que é esse espaço, o que é a biblioteca escolar, qual é a importância dela junto da escola, né? E no curso de biblioteconomia também, qual a importância que a gente dá para esse espaço, né? Para mim, assim, é a primeira biblioteca da nossa vida, é o primeiro encontro com esse leitor que mora dentro de nós, né? Ela tem um contexto muito importante na nossa formação, né? Mas, ouvindo você também, eu queria saber, eu estou curiosa, Gabriel, eu acho que todo mundo também quer saber, diante disso tudo, você tem projetos futuros? Conta para gente. Olha, Lúcia, projetos futuros é o que eu mais tenho. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora em literatura infantil e juvenil pela Universidade Cândido Mendes, que me apresentou a pessoas fantásticas. Eu estou doido para que... Maravilhoso! Só Isso, amigo! sim, pessoas super legais, super propostas e super envolvidas com a literatura infantil. Então, eu estou realmente mergulhando nesse universo da literatura infantil, da contação de histórias.
eu pretendo terminar a pós-graduação em literatura infantil e juvenil e daqui a pouquinho também fazer uma pós-graduação em educação infantil, porque acho que se a gente quer trabalhar no ambiente da biblioteca escolar, a gente tem que saber sobre o que está se passando dentro da escola, né? E às vezes a formação que a gente tem dentro da graduação não é suficiente. E é uma conversa que a gente sempre tem. A conversa é a seguinte: a graduação ela não tem que te dar todas as possibilidades que você quer, porque a graduação é generalista, né? Então ela vai te abrir portas sim, mas a partir do seu interesse você vai procurar as suas. E eu estou procurando as minhas na literatura infantil e juvenil, na educação infantil. Eu também faço parte hoje de um projeto canadense-brasileiro chamado Português Lúdico, onde nós levamos literatura e nós levamos a língua portuguesa para famílias de brasileiros que não estão no Brasil. E tem sido muito legal. Nós temos feito clubes literários com crianças, filhas de brasileiros, mas que moram no Canadá, que moram nos Estados Unidos, que moram em outros lugares e que não teriam acesso a essa literatura brasileira de qualidade tão facilmente. Além disso, eu sonho um dia em ser professor universitário, acho que eu me vejo muito no papel de formador de formadores. Uma coisa que bate muito forte dentro de mim é o professor dos professores, uma coisa que realmente brilha meus olhos, é uma coisa que eu gosto de pensar no futuro, mas o mestrado está longe para mim. Eu lembro das caronas que você me dava quando a gente estava saindo lá do Fundão até a Barra, e aí você sempre me dizia sobre a sua experiência com o mestrado, que também veio anos depois, né, de você ter se formado. E esses anos que você passou, você trabalhou, você conheceu instituições, você se aventurou, e acho que eu quero isso para mim. Eu quero trabalhar, quero ter experiências para contar no futuro, e o mestrado está um pouco distante para mim, mas eu sonho com ele também, só não é uma questão de agora. Eu tenho muita calma com isso e daqui a pouco chego lá. Que maravilha! Esse menino vai longe. Quando você fala das nossas voltas conversando, né? Muitos alunos me perguntam, mas professora, por que você até hoje não fez seu doutorado, né? E eu falo, poxa, porque logo quando eu me formei, você tem toda a razão, a universidade não dá tudo para a gente, não é esse o papel dela mesmo, né? Ela dá os caminhos e aí a gente vai escolher os que a gente vai traçar, né? Por onde a gente vai continuar, né? Então, são vários caminhos. E aí, às vezes, a gente pega atalhos, e eu resolvi pegar um barco, porque eu sempre gostei muito da terceira margem do rio, e eu precisei ficar nessa terceira margem para poder experimentar todas essas coisas, né? Então, eu demorei muito para fazer o meu mestrado, e o meu doutorado até hoje não saiu, né? Porque eu vivo experimentando, né? Porque para mim não dá para ser nada com sofrimento, tem que ser tudo com muito prazer, né? Eu acho que é um saber com sabor, como diz Roland Barthes, né? E eu gosto desse saber com sabor, tem que ter sabor para mim, porque senão é sofrimento e não dá para ser assim. Então, quando você disse que tinha sonhos futuros, né? E que você quer experimentar, para mim foi muito importante experimentar, né? Eu me formei, me juntei num grupo e fui para fazer exatamente isso, né? Que era o papel social do bibliotecário, da biblioteconomia. Eu queria construir essa cidadania no meu trabalho, antes de fazer um mestrado e fazer um doutorado. E aí eu parto para você para essa pergunta também, né? Como é que é a sua concepção desse papel da biblioteconomia na sociedade, né? Eu gosto muito da biblioteca comunitária, você sabe disso, você já veio aqui no projeto do qual eu faço, que eu sou voluntária aqui dentro da comunidade, inclusive agora estou um pouco afastada por causa da pandemia, né? Eu não tenho ido, porque por segurança mesmo, né? Eu também não posso... eu corro riscos e tem pessoas debilitadas que moram comigo e eu não posso fazer isso, né? Mas o que é essa construção desse social da biblioteconomia também que me interessa muito, né? Como é que você pensa isso? Como é que você pensa essa biblioteconomia? Você tem vontade de atuar nessa área, né? Como é que é isso para você? Qual é esse papel social da biblioteconomia, do bibliotecário? Essas bibliotecas alternativas que eu tenho uma paixão imensa, tamanha. Conta um pouquinho aí para a gente. Eu, assim como você, sou completamente apaixonado por esse viés da biblioteconomia e acho que o caminho a se seguir é realmente um caminho social, um caminho humanístico, um caminho que pense nas suas pessoas antes de pensar talvez nos processos. Porque quem se utiliza dos processos são as pessoas.
Não dizendo que os processos não são importantes, nada disso. Mas a gente tem que pensar primeiro nas pessoas que vão utilizá-los, nós vamos pensar nos contextos em que elas estão inseridas, e aí sim a gente vai ter capacidade de fazer um bom projeto a partir disso. Eu gosto muito desse lado social. Com relação à pandemia, eu também estou um pouco afastado, mas você sabe que eu também era voluntário em biblioteca comunitária, você sabe que eu gostava muito de participar do projeto de extensão Aluno Contadores de Histórias da UFRJ, onde eu contava histórias no Hospital Pediátrico da UFRJ. Então, eu sempre estive muito voltado para esse lado realmente humanístico da nossa profissão. E acho que é um lado que tem que ser pensado com muito carinho para quem ainda está na graduação, porque as oportunidades são muitas, nós estamos vendo aí o terceiro setor crescendo cada vez mais, né? E nós também podemos ser pessoas e profissionais atuando dentro desse terceiro setor. Deixa eu te perguntar uma coisa, diga. Gabriel. Você vê o profissional, o bibliotecário, como um agente de transformação social? Isso é utopia minha ou pode ser realidade? Nunca será uma utopia sua, porque ela também é minha, então, se for utopia, é nossa. Eu acho que o bibliotecário, ele é, sim, um agente de transformação social por onde ele passa, mas, para isso, a gente tem que se capacitar. A gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso papel dentro da sociedade. Se nós nos propomos a formar leitores, nós temos que formar leitores críticos, leitores que saibam do seu contexto, leitores que saibam interpretar o mundo em que vivem, para que não sejam pessoas que no futuro vão viver uma sociedade que não é a sociedade de verdade, né? Nós estamos falando de pessoas que vão mudar o mundo daqui a pouco. Então, sempre que eu penso nas crianças que eu estou formando como leitoras, que eu estou trazendo um pouquinho de conhecimento, eu penso também que eu tenho que ter responsabilidade. Então, eu procuro formações, eu procuro estar conectado ao que ocorre ao meu redor, eu estou sempre em busca de conhecimento, porque se a gente não buscar esse conhecimento, a gente fica obsoleto. E acho que no mundo de hoje, ficar obsoleto é muito ruim, porque as pessoas estão cada vez mais formadas, as pessoas estão cada vez mais dispostas a procurarem novos conhecimentos, e a gente tem que ter responsabilidade com relação ao que a gente faz também. Mas sim, esse profissional bibliotecário pode ser um agente de transformação social, e eu acredito nisso. Ai, Gabriel, eu ficaria o tempo inteiro conversando com você, todos os dias, mas a gente precisa se despedir. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui como entrevistado de hoje. Eu quero dizer que você é sempre uma alegria para mim e você é a minha esperança, sabe? Para o professor é muito bom ter um aluno assim, um ex-aluno assim, hoje um colega de profissão. É como se a gente pensasse assim, poxa, que bom que eu fiz parte da vida dessa pessoa, né? Que bom que eu conversei com ela, que eu troquei ideias com ela, que a gente trocou saberes, que a gente falou das nossas angústias e que a gente está se formando e transformando todos os dias da nossa vida. É muito bom saber disso, estar com você aqui agora e ouvir que você prossegue nesse sonho, nessa vontade de fazer a diferença na biblioteconomia. Eu fico extremamente muito feliz, eu agradeço muito ao CBG.com, sou fã desse canal, sou fã desse trabalho, estarei sempre por aqui. E a gente quer se despedir de você, e você se despede da gente, deixando aí seus contatos, um endereço de e-mail, e a gente vai encerrando por aqui com você, deixando o final, que é a cereja do bolo. Fala aí pra gente. O samba de 2020 da Beija-Flor tem um trecho que me toca muito. É o trecho que diz: por mais que existam barreiras, eu vim para vencer no seu ninho. É bom lembrar, eu não estou sozinho. E a gente que faz pela leitura nunca está sozinho. Por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes os recursos, e quando eu digo recursos, não são só os financeiros, são os recursos que a gente tem acesso. Por mais que eles sejam difíceis também, o nosso trabalho é muito importante. Nós, como bibliotecários, mediadores de leitura e formadores de leitores, fazemos uma diferença enorme na vida das nossas crianças. Então, a gente não pode deixar de sonhar com essa sociedade utópica de leitores, com essas felicidades clandestinas que a gente quer colocar na vida de todo mundo o tempo inteiro. E, para mim, é muito valioso estar aqui conversando um pouco com você sobre isso, porque você foi a pessoa que me cativou a estar nesse caminho.
Eu gostaria de me despedir de todos, dizendo que eu estou sempre disponível para conversar. Para mim é uma alegria conversar com a galera que está na graduação, com a galera que está pensando em seguir o caminho da biblioteca escolar. Duas questões que eu acho cruciais para quem ainda está na graduação são não deixar para pensar na biblioteca escolar no último período. Hoje nós não podemos nos dar esse luxo, a biblioteca escolar tem que ser sua paixão, e se for que você pense nela a partir do segundo, do terceiro, que você busque se envolver com ela e com todos esses universos que existem dentro dela. E o segundo conselho é para a galera ter muito a questão do inglês, porque o inglês hoje é um diferencial. Se hoje eu estou na instituição que eu estou, é porque eu sou um profissional que fala inglês. Então, se possível, para a galera estar sempre atento a essas duas questões, porque a biblioteca escolar é uma paixão e o inglês acho que hoje não é um diferencial, é uma necessidade. Eu deixo aqui os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para o contato gabianarte@gmail.com, pode me encontrar nas redes sociais, eu estou sempre aberto para conversar. E como a Lúcia se despede das crianças do jeitinho dela, eu também tenho o meu jeitinho e agora eu vou me despedir de vocês assim como eu me despeço delas. Eu não sei se foi assim, só sei que foi e fim.